Olá, seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Como você já sabe, o desafio funciona assim. São 15 perguntas da Bíblia Sagrada e você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Hoje, nosso quiz será de nível difícil, mas antes não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim, vocês serão avisados quando saírem novos vídeos. Estão preparados? Vamos começar! Primeira pergunta. Quem foram os povos que roubaram os bois e as jumentas de Jó? Número 1, Sabeus. Número 2, Caldeus. Número 3, Saduceus. Número 4, Heveus. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Sabeus. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Jó, capítulo 1, versículo 14 e 15. Segunda pergunta. Quantos anos viveu Abraão? Número 1, 165 anos. Número 2, 175 anos. Número 3, 176 anos. Número 4, 186 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 175 anos. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Gênesis capítulo 25, versículo 7. Terceira pergunta. A qual tribo pertencia Bezalel, o homem que construiu a arca do concerto? Número 1, Levi. Número 2, Ruben. Número 3, Judá. Número 4, Dan. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Judá. Fez, pois, Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Êxodo, capítulo 38, versículo 22. Quarta pergunta. Como se chamava o rei da Síria que sitiou Samaria? Número 1, Dario. Número 2, Xerxes. Número 3, Nabucodonosor. Número 4, Ben-Hadad. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Ben-Hadad. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Quinta pergunta. Qual o nome do arcanjo que disputou o corpo de Moisés com o diabo? Número 1, Miguel. Número 2, Rafael. Número 3, Angel. Número 4, Gabriel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Miguel. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas, capítulo 1, versículo 9. Sexta pergunta.
Quantos príncipes gerou Ismael? Número 1, 6 príncipes. Número 2, 12 príncipes. Número 3, 14 príncipes. Número 4, 16 príncipes. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 12 príncipes. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falou-ei frutificar, e falou-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Gênesis capítulo 17, versículo 20. Sétima pergunta. No sonho de José, quantas estrelas se inclinavam para ele? Número 1, 8 estrelas. Número 2, 10 estrelas. Número 3, 11 estrelas. Número 4, 12 estrelas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 11 estrelas. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Gênesis capítulo 37, versículo 9. Oitava pergunta. Quantos diáconos os apóstolos elegeram para ajudarem na igreja? Número 1, 3 diáconos. Número 2, 4 diáconos. Número 3, 5 diáconos. Número 4, 7 diáconos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 7 diáconos. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Nona pergunta. Que nome Ruth deu ao seu filho com Boaz? Número 1, Obed. Número 2, Elcana. Número 3, Pérez. Número 4, Naum. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Obed. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth, capítulo 4, versículos 13 e 17. Décima pergunta. Que rei pediu a Balaão para amaldiçoar Israel? Número 1, Balaque. Número 2, Xerxes. Número 3, Dario. Número 4, Assuero. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Balaque. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Números capítulo 24, versículo 10. 11ª pergunta. Quantas varas Moisés colocou na tenda do testemunho
para saber quem o Senhor iria escolher para o sacerdócio? Número 1, 8 varas. Número 2, 10 varas. Número 3, 12 varas. Número 4, 13 varas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 12 varas. Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Números, capítulo 17, versículo 2. 12ª pergunta. Qual o nome da rua que Jesus mandou Ananias ir ao encontro de Paulo na casa de Judas? Número 1, Rua Torta. Número 2, Rua Alta. Número 3, Rua Esquerda. Número 4, Rua Direita. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Rua Direita. E disse-lhes o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Atos, capítulo 9, versículo 11. 13ª pergunta. Que rei teve seus olhos vazados? Número 1, Zedequias. Número 2, Josias. Número 3, Acabe. Número 4, Davi. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Zedequias. E arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, para levá-lo à Babilônia. Jeremias, capítulo 39, versículo 7. 14ª pergunta. Como se chamava o mordomo do rei Acabe? Número 1, Eutico. Número 2, Obadias. Número 3, Cornélio. Número 4, Naum. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Obadias. E Acabe chamou a Obadias o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 3. 15ª pergunta. Quem tomou do anátema de Jericó, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, por isso fora morto? Número 1, Calebe. Número 2, Gileade. Número 3, Acã. Número 4, Issacar. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Acã. Então disse Josué a Acã, filho meu: dá, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Josué, capítulo 7, versículo 19 e 20. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Versículo para meditar. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 1, capítulo 6. E aí, quantas perguntas vocês acertaram?
Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!